Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém absolutamente chegará a Deus senão por mim. E hoje o mundo se endemonia porque quer vários caminhos. Não importa, não interessa para nós o que o mundo quer. A única coisa que interessa é o que Deus quer. E Deus quer que nós o reconheçamos como seu Filho, como o único caminho que Ele mandou para nos salvar, endireitar as nossas veredas. As pessoas pregam muita confusão hoje, mas para mim a palavra é luz, ela é claridade. E se na minha vida não dá mais certo, não é culpa de Deus e nem porque Deus não quis, Ele sempre quis. Assim como eu sempre vou querer o melhor para meus filhos, Ele sempre vai querer o melhor para mim. Mas às vezes não dá mais certo porque a gente não se atenta tanto à sua voz, não se entrega tanto quanto Deus gostaria que a gente se entregasse, não obedece tanto quanto Ele queria que a gente obedecesse. Mas não adianta a gente fazer vista grossa, dizer, não, é Deus que não quis, é Deus que me deu essa aprovação, é Deus que está me dando essa luta. E pior que tem gente que é luta sobre luta e luta sobre luta, não é bênção sobre bênção, é luta sobre luta, é guerra sobre guerra, é problema sobre problema. Quando vem algum problema para a minha vida, eu já acho muito. Eu não gosto de problema. Quem gosta de problema? Quem gosta de luta? Mas a maioria prega mais luta. Não, Deus é poderoso para resolver qualquer batalha. Batalha você passa, não permanece. Luta não vem para nos deixar pior. Luta, quando vem, é para nos fortalecer. É como passar pelo fogo, é para purificar. É como passar pela água, é para lavar. Mas tem gente que quando a luta vem, ele se desboca em dizer palavras que edificam sua vida. Se desboca em murmurar. Se desboca em reclamar. Dizer que não adianta, que não sei o quê. Então ele está dizendo, ele está declarando o que verdadeiramente ele acredita. Ele está declarando o quadro que ele está enxergando diante dele. Nós aprendemos que não existia nada e Deus disse haja, que era um caos e Deus disse haja luz, que era trevas e Deus disse haja luz. Às vezes nós vemos um problema e dizemos, é um problema mesmo, meu Deus, o que nós devia dizer? Haja luz nesse problema. Mas essa criança é um problema, em nome de Jesus é uma bênção. Mas o que muita gente diz? Não vai prestar. Não é assim? E às vezes dizia antigamente assim, vai ser igual o pai isso aí, igual fulano, igual Beltrano, pior ainda vai ser isso aí. As pessoas profetizavam coisas ruins. Muito difícil você ver as pessoas profetizar coisas boas. Mas nós aprendemos, às vezes não obedecemos, porque nós às vezes agimos pelo sentimento. Porque se nós agíssemos pela fé, mesmo que nós visse a coisa errada, nós ia dizer em nome de Jesus, é o contrário disso. É isso que eu profetizo, é isso que será. Eu me lembro quando diziam de mim assim, eu me lembro que falavam assim, esse aí vai ser bêbado igual o pai dele. Eu estava indo por esse caminho também, mas a minha mãe, ela dizia, ele não vai ser igual o pai dele. Ele não vai ser. Ela profetizava o contrário. Então a gente tem que profetizar, falar, e ela nem sabia nada, mas era o que ela queria como mãe. E às vezes a gente vai, mas é que eu estou vendo tudo errado. Deus sabe que você viu, o diabo mostrou tudo errado, mas você tem que dizer, eu sei o que Deus quer que eu fale. Deus quer que eu vá contra os sentimentos, Deus quer que eu vá contra tudo que eu estou vendo e declare no nome de Jesus, porque há poder nas palavras, e eu não estou sozinho, eu tenho Jesus comigo. Eu declaro, o verbo, a vida, a palavra, o Criador,
criou tudo pela palavra, não fez nada sem a palavra, e até a terra não cambaleia de um lado para o outro, porque é sustentada pela sua palavra. A Bíblia diz que Ele sustenta o universo com a sua palavra. Diga glória a Deus. Irmão, se Ele sustenta o universo com a palavra, não deixa uma coisa bater na outra, porque Ele deu a palavra. Ele não vai sustentar a nossa vida com a sua palavra? E mais, Ele colocou a palavra dEle dentro de nós. Pelo menos se Ele não colocou, Ele quer colocar, porque Ele deu a palavra para nós. Nós sabemos que não devemos agir pelo sentimento, que devemos agir pela fé. Nós sabemos que não devemos ser abalados pelo sentimento, nós devemos agir sempre pela fé. A fé não é o que eu sinto, a fé não é o que eu estou vendo, a fé é o que Deus disse. Amém? A fé é o que Deus disse. Porque se depender, se a fé é como eu estou me sentindo, tem dias que eu estou me sentindo muito bem, irmão, mas tem dia que eu não estou me sentindo, mesmo assim tem que pregar a palavra. Aí eu vou chegar aqui e vou dizer, hoje eu vou pregar só negativo, que hoje eu não estou bem não, hoje está ruim. Não tem nada a ver comigo a fé. A fé tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é igual para todos nós, ninguém é especial, e se um é especial, todos são especiais para Deus. Amém, irmão? Nesse sentido, então a palavra de Deus vale para todos nós. A Bíblia diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz dos homens, Ele clareia, Ele ilumina, Ele faz a gente saber. Por isso não tem desculpa no juízo. Ninguém terá desculpa, especialmente os que já foram iluminados, porque não dá para apagar a luz depois de acender. Pode até apagar, mas vai continuar sabendo, tendo conhecimento. Pode continuar não crendo, mas aquela palavra ainda estará valendo. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Treva simboliza o mal, a ignorância, a escuridão, o sofrimento, a dor, a perda. Treva simboliza isso aí. Mas as trevas não prevalecem contra a luz. E ele está dizendo o seguinte: se eu estou contigo, não tem treva que vai te travar, não tem treva que vai parar você, não tem escuridão que vai te apagar, que vai te confundir, que vai te enganar. Daí a importância de você entender que a luz está em você e as trevas estão aí no mundo. As trevas não têm poder sobre você aí no mundo, mas você tem poder sobre elas. Você tem que entender a sua obrigação de iluminar, a sua obrigação de clarear, pelo menos a sua vida. Amém? Pelo menos a sua vida, porque Ele veio para ti. Mas a Bíblia diz que muitos não receberam a glória de Deus, porque preferiram a glória dos homens. Ou seja, deixaram Deus de lado por outras coisas. Deixaram Deus de lado e perseguiram outras coisas, por sua própria vaidade, por seu próprio orgulho, e não receberam a glória de Deus. A glória de Deus é Jesus. Se você recebe Ele, você se torna um filho de Deus. E esse filho não é por vontade do fulano, do beltrano, do pastor, quem quer que seja, mas esse filho é pela vontade do próprio Deus. Ele disse aqui mais adiante: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. E este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. E ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, e a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Veja que a luz não é apenas para nós, mas é para iluminar a humanidade todos, mas não pode iluminar quem não deixa, quem não recebe. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Quem fez o mundo? Ele fez. O verbo.
Verbo é palavra, logos, é a revelação de Deus ao mundo, amém? Mas o mundo não conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Até hoje, a maioria do povo judeu não recebe Jesus, até agora. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não receberam. Então a pessoa pode não receber. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui diz que a gente que recebeu é filho de Deus. Você crê? A saber os que creem no seu nome. Então quando você crê no nome de Jesus, quando você o recebe e diz: Senhor, eu te recebo não apenas como uma nova religião, mas eu te recebo como luz. A partir de hoje eu não estou mais nas trevas. A partir de hoje o Senhor guia a minha vida com o teu Espírito Santo, com as tuas escrituras sagradas. Ilumina, mostra as minhas desobediências, mostra os meus pecados, mostra os meus erros, para que eu corrija, para que a minha vida seja corrigida. Eu quero que o Senhor me corrija. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Irmãos, uma vez iluminado, não tem como a gente dizer que a gente não foi iluminado, que a gente não sabe. Então agora é só praticar. Não parece fácil? Sim ou não? Parece fácil a gente saber que tem que ler a Bíblia todo dia, mas não lê. Parece fácil saber que tem que orar todo dia, mas não ora. Parece fácil, mas é que existe uma oposição na nossa carne. Existe um oponente. Então a gente tem que ser determinado, sem sentimento nesse sentido. Tal hora eu oro, tal hora eu leio a Bíblia, e lê mesmo, e ora mesmo, amém? E se a gente fizer isso primeiro, as demais coisas são acrescentadas. Mas tem gente que deixa para o fim do dia, e no fim do dia às vezes está tão cansado, está tão esgotado, que se joga e dorme. Depois de ter visto tudo que é coisa nas redes sociais, dorme, não orou e não leu. E aí, a luz não progride na sua vida. Deus quer progredir a sua luz na nossa vida, amém? Mas a gente quer: não, Deus me abençoe. Deus diz: eu já te abençoei com toda a sorte de bênção. Você só tem que deixar entrar. Só tem que deixar entrar. Porque essa palavra é transformadora. E quando a nossa vida é transformada, as bênçãos nos alcançam, amém? O que mais você deseja para a sua família é vê-los bem. Mas para quem é salvo e tem certeza, ele não quer só ver sua família bem, porque ninguém está bem sem Deus. Ele não quer ver sua família próspera e em festa sem Jesus. Porque se ele está pensando, se alguém apenas quer esse bem para sua família, isso é bem nenhum. Eu prefiro que os meus filhos sofram até que encontrem Jesus, do que ele está tudo numa boa, mas longe de Deus. A minha oração é essa. O tesouro mais precioso não é ouro e não é prata, é Jesus. Só quem conhece Jesus sabe que sem Jesus a vida é um vazio, é uma loucura. Então não se engane, não deixe o diabo enganar você, achando que estão bem a sua família sem Jesus, porque não estão. Se você tem Jesus, você sabe que não estão. E se eles morrer longe de Jesus, eles vão para o inferno e não há esperança para eles. E talvez a culpa seja de quem? Diga misericórdia. Talvez a culpa seja nossa, porque nós deixamos, não, está tudo bem. Porque quando às vezes está doente, pastor, ora pelo meu familiar, ele está doente, mas está doente e não está salvo. A doença não é o problema é que não está salvo. Porque doente até eu fico, até você pode ficar.
mas eu e você estamos salvos. Se nós morrer, nós estamos salvos. E se aquele familiar morrer, não está salvo. Então a luz, irmão, é isso. É ter entendimento e ter conhecimento. Mas eu noto que no tempo que nós vivemos, as pessoas parecem dormentes nesse sentido. Elas deixam as pessoas morrer sem Deus. Elas desistem fácil. Ou elas pensam assim, ó, não, Deus não quer salvar minha família. Mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas eu estou crendo, mas ainda não é o suficiente. Porque quando você crê com a suficiência, você vai ralar o joelho orando. Você vai jejuar por ele. Porque você quer vê-los de fato ter um encontro com Jesus. Você quer ver o céu se abrir na vida deles. Eles têm um encontro com o sobrenatural. Então quando a gente deixa quieto, irmão, é porque a gente não está com essa fé em ação. Deus faz todas as coisas pela sua palavra. Você tem a palavra dele. Ele te deu a palavra que se você crer, será salvo você e a sua casa. Mas o amor está se extinguindo. Antigamente uma pessoa se convertia, ela queria levar todo mundo para Jesus. Ela não queria deixar nenhum para se perder. E ela entrava numa guerra com o inferno. Numa guerra com o inferno, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ela perturbava a casa. Ela perturbava a família ficava louca com ela, os demônios se alvoroçavam em todos na família, mas ela não desistia, orando de madrugada, declarando, até que ela via sua família dentro da casa de Deus. Aí ela dizia, valeu a pena. Mas de um tempo para cá as pessoas não estão mais assim. Deixa. Vou orar só se estiver ruim lá com algum problema. Daí eu vou pedir oração. Ou vou orar por ele para Deus, né, dar um emprego. Deus dá uma bênção para ele. Não é isso que Deus quer dar. A igreja virou um negócio. As pessoas só querem que Deus dê uma bênção para a pessoa. Mas o que é a verdadeira bênção que Jesus veio dar? Ele quer ser Senhor. Ele quer ser a salvação. Ele quer ser a nossa vida eterna. Ele não quer só nos dar um carro, uma casa. Essas coisas fazem parte das outras que seguirão os que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus deveria ser o primeiro, deve ser o primeiro, tem que colocar em primeiro. Porque se você colocar em primeiro, e eu estou falando isso para toda a sua casa, sua família, isso alegra o coração de Deus. Luta existe e vai existir em todas as áreas, mas com Deus você vence cada área. Cada uma delas você vai vencer. Você vai ter que ser firme, você vai ter que ser forte e profetizar as palavras de Deus. Amém? Se Deus não cumprir a palavra dele, ele não é Deus, mas ele é Deus. Ele é Deus. Tire da cabeça essa ilusão de que ele não quer, ele não quis fazer, ele não está com vontade de fazer, ele não está nem aí para ti. Não, ele está sim, mas ele espera a nossa reação. Amém? Nós ir de encontro a ele e sair da distração desse mundo. Esse mundo está distraindo as pessoas, cada dia mais distraindo. Que os dias estão pequenos, os meses estão pequenos, o ano está pequeno, porque é tanta coisa acontecendo toda hora. Você vai ver uma informação, mas de repente você enxerga que tem 10 informações para você ver. Você diz, mas vou ter que saber dessa informação, tem que saber dessa e dessa também. E o mundo está o quê? Tomando a mente. Mas a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa a palavra de Deus entrar e subjuga tudo isso. Você não pode mudar o mundo não vai ser mudado por você, mas o teu mundo Deus muda pela sua palavra.